Ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Saúdo a todos em nome de Jesus. Nós estamos felizes em estar com os irmãos, adorando e celebrando a Deus. E na oportunidade vamos ministrar a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé, só por alguns instantes. Você que está com a sua Bíblia, abra juntamente conosco, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. A Epístola aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. A Epístola aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças, te louvando, bendizendo, cultuando a ti nesse momento, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deste de chegar aqui. Te louvamos pelos irmãos que aqui chegaram, por cada um desses, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações e saiamos daqui edificados, abençoados, pois podemos ouvir a sua voz através da sua mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. A carta aos Hebreus, ela foi escrita com o propósito de encorajar os irmãos que estavam desejosos, diante de perseguições que estavam enfrentando, de regressarem ao judaísmo. Muitos cristãos, frente às perseguições por parte dos fariseus, por parte dos judeus, e eles começaram a arrazoar com os cristãos, podemos dizer novos convertidos, de que o judaísmo era excelente, porque o judaísmo tinha o profeta Moisés, tinha o legislador Moisés, uma série de profetas de Deus, tinha o sumo sacerdote, os sacerdotes, tinha um sacrifício, tinha uma aliança feita no Sinai. Então, sempre que um cristão se encontrava com um judeu, ele dizia que os motivos de ser judeu era infinitamente maior e melhor do que ser um mero cristão. Então, o livro de Hebreus, do capítulo 1 ao 13, de uma maneira sistemática, muito bem organizada, mostra-nos que Cristo é superior a tudo e a todos. Jesus Cristo é a revelação final e suficiente para nos trazer libertação, alívio, perdão de pecados, certeza de vida eterna. Sem dúvida, Cristo, todas as profecias, todas as cerimônias, os sacerdotes, os animais que haviam no sacrifício, apontavam para alguém. E o autor de Hebreus vai dizer que esse alguém era Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O início aí do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele vai dizer que Cristo é a revelação final. E ele nos apresenta uma série de motivos, uma série de razões por que Cristo é superior a todos os profetas que viveram desde a sua época, a de Cristo para trás, e dos que poderiam surgir. Sem dúvida, Cristo é suficiente e Cristo é excelente. E ele diz o seguinte: havendo Deus outrora, versículo 1, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ele não
nega que Deus falou no Antigo Testamento. Ele não nega que Deus sempre se comunicou com a raça humana, usando os seus profetas, através da Bíblia escrita, através das próprias leis de Moisés. Deus estava em contato com o seu povo. Deus estava se relacionando com o seu povo, através dos profetas e da lei de Moisés. Mas o autor de Hebreus disse, mas houve uma linguagem, houve uma forma de Deus se comunicar conosco, mais excelente que os profetas, mais excelente do que os escritos. E ele vai dizer, versículo 2, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele culmina a história, ele conclui a história dizendo, olha, eu não nego a importância dos profetas, eu não nego a importância do Antigo Testamento, mas nos últimos dias, Deus se revelou a nós através do seu Filho. E quando ele revelou o seu Filho ao mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse, esse meu Filho é herdeiro de todas as coisas. Já pensou? O autor de Hebreus está dizendo, olha, deixa Moisés de lado, deixa o sacerdócio de lado e entendamos que Cristo é o herdeiro de todas as coisas. A partir dele, nós temos a vida eterna. A partir de Jesus, nós encontramos a paz que tanto buscamos. A partir de Jesus, nós temos o perdão que tanto ansiamos. Cristo é herdeiro de todas as coisas, de todas as bênçãos espirituais, de todas as bênçãos materiais. É em Cristo que nós podemos herdar a vida eterna. Jesus disse isso, né? Jesus disse, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Não é isso? Cristo é o herdeiro de todas as coisas e a partir dele nós podemos ter certeza da nossa vida eterna e da paz que nós tanto buscamos. O autor de Hebreus disse, mas Jesus, ele é superior aos profetas, ele é a revelação final e suficiente, não é só porque ele é herdeiro de todas as coisas. Ele diz no final do versículo 2, pelo qual também fez o universo. Cristo não apenas herdou as coisas criadas por Deus, herdou as bênçãos espirituais, mas ele mesmo participou da criação de tudo. Cristo estava em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aonde estava o Filho ali? Criando com o Pai. Aonde estava Jesus quando Deus disse, haja luz, criando com o Pai, dizendo, haja luz. O autor de Hebreus está dizendo, veja que Cristo é superior, Cristo é infinitamente melhor, Cristo resolve os nossos problemas de uma vez por todas com a lei de Moisés, porque ele criou todas as coisas. O autor, ele diz, ele criou o universo. Lembremos da palavra de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O próprio João reconhece que Jesus é o Deus criador de todas as coisas. Então qual o profeta que se iguala àquele que criou o universo e é herdeiro de todas as coisas? Nenhum. Qual é o escrito de Moisés que torna Moisés superior a Cristo, sendo que Cristo criou todas as coisas? Nenhum escrito. O próprio Moisés tinha expectativa, estava com expectativa, com fé, de que Deus um dia enviaria o seu Filho sobre a terra. Cristo é superior a todas as coisas, porque é herdeiro de todas as coisas e o Criador do universo. Não apenas isso, ele continua dizendo, versículo 3, ele é o resplendor da glória. Meus irmãos, se nós quiséssemos ver a glória de Deus, era olharmos para Jesus, glória a Deus. Quando ele estava entre nós, ele estava mostrando a glória de Deus. Quando ele curava, ele estava mostrando a glória de Deus. Quando ele ressuscitava mortos, ele estava mostrando a glória de Deus. Quando ele ajudava os pobres, ele estava mostrando a glória de Deus. E o autor de Hebreus diz, ele é a expressão exata do seu ser. Não havia nada sobre a face da terra que explicasse com tanta excelência, com tanta perfeição, como é o Deus Pai. Jesus está dizendo, se vocês olharem para mim, vocês estão o vendo. Quando vocês me veem perdoando, ajudando os que precisam, é o Deus Pai encarnado. É o Deus Filho encarnado, revelando para nós a expressão exata do ser de Deus. Quer dizer, Cristo herdou todas as coisas. Cristo é o Criador de todas as coisas.
é a glória, é o resplendor da glória. Aí ele diz, a expressão exata do seu ser. Ô pastor, eu gostaria tanto de entender como é que Deus, se Deus estivesse entre nós, o que Ele faria? Olhe para a vida de Jesus. Olhe o bem que Ele fez. Olhe como Ele foi odiado em nosso meio. Olhe como tudo que Cristo fez culminou na cruz do Calvário. Veja como o mundo rejeita a expressão exata do ser de Deus. Mas o autor de Hebreus está dizendo, entenda que Cristo é suficiente para nós. Além de ser a expressão exata do seu ser, ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Dá para entender uma coisa dessa? Quão complexo é isso? Como pode? O Criador do universo nasceu de uma virgem e habitou entre nós. Aí o autor de Hebreus diz, calma, ele não fez só criar todas as coisas, encarnar-se e habitar entre nós. Enquanto estava aqui, ele também era o sustentador de todas as coisas. E como é que ele sustentava o universo? Como é que ele sustentava todos os seres vivos? Ele diz, pelo poder da sua palavra. Meus irmãos, eu não tenho poder nas minhas palavras, nem os irmãos têm poder em suas palavras, mas Deus tem poder em suas palavras. Quando ele diz, haja, vai haver. Quando ele diz para, vai parar. Quando ele diz surja, algo vai surgir, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Entenda, meus irmãos, que se eu disser, você seja curado, nós não temos poder para dizer alguém seja curado, mas se Jesus disser seja curado, não há palavra de médicos, não há limitação física, humana ou espiritual que impeça o poder da palavra de Jesus. Meus irmãos, Lázaro estava sepultado há 4 dias, não havia nada que a medicina pudesse fazer, não havia nada que alguém pudesse fazer até hoje. Estava lá sepultado há 4 dias. Aí vai lá o dono da vida e diz, tira a pedra. Aí afasta a pedra. Antes de afastar a pedra, a irmã de Lázaro disse, Jesus está fedendo. Não há nada que se possa fazer não. Jesus disse, eu não disse a você, se você crer, verás a glória de Deus. Como é que Jesus faz com que Lázaro saia de lá? Jesus só disse isso. Lázaro, vem para fora, glória a Deus. Meus irmãos, se fôssemos nós, só Deus sabe o que nós inventaríamos para tirar o morto de 4 dias de um sepulcro. Mas uma palavra de Jesus fez alguém que estava em total decomposição sair do túmulo. E como foi que Lázaro saiu do túmulo? São e salvo, perfeito, como se nunca tivesse adoecido. Por quê? Porque Cristo tem poder em suas palavras. Nós não. Ele tem poder. O autor de Hebreus está dizendo que Cristo é superior. Porque Moisés escrevia e no final dizia, assim diz o Senhor. Quando Moisés escrevia algo, ele concluiu dizendo, assim diz o Senhor. Mas quando Jesus ia falar, ele dizia, eu sou, estou dizendo isso. Eu sou ordendo aquilo. Eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção que é o próprio Deus falando da sua grandeza e majestade. Irmãos, Cristo é superior a todas as coisas. Ele sustenta com o poder da sua palavra. E o texto continua, diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade de Deus nas alturas. O autor de Hebreus está dizendo que Cristo é superior. Porque quando ele purificou os nossos pecados, Moisés nunca pôde fazer isso. Isaías nunca pôde purificar os seus pecados. Adão nunca pôde purificar os seus pecados. Davi nunca pôde purificar os seus pecados. Abraão nunca pôde purificar os seus pecados. Mas Cristo pôde perdoar os meus pecados. Cristo pôde me tornar filho de Deus. Cristo pôde me tornar herdeiro juntamente com Ele. Cristo é superior porque tem poder até para perdoar pecados. Talvez você diga assim, mas será que tem... Ei, pastor, você não sabe os pecados que eu cometi, nem preciso saber. Eu quero saber se você crê que Jesus pode perdoá-lo. Eu quero saber se você se arrepende dos seus pecados, porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E se Cristo purificou pecados, Ele ainda purifica.
Paulo vai dizer em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo ainda perdoa pecados, Ele ainda nos purifica de todo pecado, nele há perdão, por isso Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então o autor de Hebreus disse, como se não bastasse isso, está sentado à direita de Deus. Que maravilha, né? Está sentado à direita de Deus fazendo o quê? Intercedendo por nós. Quando você ora em nome de Jesus, está Cristo sentado à direita de Deus, intercedendo por sua oração. Onde é que está Moisés num momento como esse? Sem dúvida está com Deus, mas ele não pode interceder por nós. Onde está a nossa irmã Maria? Sem dúvida, a irmã Maria, mãe de Jesus, está com Deus, mas ela não pode interceder por nós. Só há um advogado fiel, assentado à direita de Deus, esse sim pode interceder por nós. E o autor de Hebreus conclui dizendo o seguinte, tendo se tornado Jesus tão superior aos anjos, quando herdou um mais excelente nome que o deles. Quando a gente vai orar, meus irmãos, a gente não diz em nome do arcanjo Miguel, a gente não diz em nome de Gabriel, a gente não diz em nome de anjo nenhum. Quando a gente vai orar, a gente diz em nome de Jesus. E ele disse, quando vocês forem orar, orem em meu nome, crendo, recebereis. Nós não temos créditos com Deus. O crédito que nós podemos orar e confiar é o de Cristo Jesus. É a mediação de Cristo que torna eficaz a nossa oração. É a mediação de Cristo que torna eficaz o nosso louvor. É a mediação de Cristo que torna eficaz a minha mensagem. É por causa dele que nós podemos pregar. É por causa dele que você pode louvar. É por causa de Jesus que você pode ter certeza da vida eterna. Cristo é superior a todas as coisas. Superior aos profetas, superior aos anjos, superior à lei, superior à antiga aliança. Por que Cristo é superior a todas as coisas? Porque Ele é o próprio Deus encarnado. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E amém. Aleluia.